Boa tarde a todos. Mais uma vez, uma palestra no Museu e Biblioteca Espírita de São Paulo, seccional da Federação Espírita Brasileira, na capital paulista. Hoje, 22 de setembro de 2018, uma semana depois da desencarnação do fundador do Museu Espírita de São Paulo, Dr. Paulo Machado, como nós o chamávamos, o querido Paulo Machado e Elza Mazoneto Machado. Nós temos muito que agradecer a esses dois espíritos que encarnaram na Terra, esses discípulos de Allan Kardec, para implantar na capital paulista a cidade fundada pelo nobre espírito de Emmanuel, o evangelizador Padre Manuel da Nóbrega, e depois evangelizador da humanidade através das mãos abençoadas de Chico Xavier. Uma semana depois, a gente vai fazer uma pequena homenagem, porque nós temos algumas homenagens no futuro para fazer ao casal, quando nós reinaugurarmos o museu, a exposição que eles montaram aqui há mais de 20 anos. Então, agora é só uma homenagenzinha de uma semana da sua desencarnação, para lembrarmos um pouco deste idealista, esse amigo de Allan Kardec, e da ciência espírita, e da filosofia e da religião moral espírita cristã. Encerramos os atos inauguratórios deste museu. Eu não poderia deixar de convidar para que venha aqui, assuma aqui a essa mesa exterior, a minha companheira, a doutora Elza Mazoneto Machado. Ele precisaria ter um corpo físico, se a sua realidade é espiritual. São indagações que nós fazemos de nós para nós mesmos. Como espírito, eu tenho uma existência precária aqui na Terra, de períodos certos. Possivelmente, acabei completamente, nós vimos e gostávamos, reencarnávamos. O que é reencarnação? É prova da sobrevivência
do ser humano. Mas o ser humano não é corpo físico, é uma realidade espiritual. E até hoje nós não descortinamos bem toda essa existência. Qual a importância de Allan Kardec para o senhor, que é um espírita, ainda nos anos 30, 40? Olha, a contribuição que ele deu para a cultura humana foi muito grande. Ele descortinou a nossa realidade espiritual. Ele nos deu ideia da sobrevivência da alma. Não é morreu, acabou. Nós sobrevivemos. A morte já podia acabar com o ser humano. Hoje não acaba mais com o ser humano. Porque nós nos comunicamos com o desencarnado. E isso não pretendo conhecer a realidade espiritual. Na verdade, nós não somos um corpo físico. Nós somos uma realidade espiritual. Habitamos o corpo físico transitoriamente. Boa tarde a todos. Com bastante alegria, mais uma vez, né, nos encontramos aqui para mais uma palestra. E, neste momento, nós vamos chamar para a leitura do Evangelho a Imaculada. Escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Se algum escandalizar a um destes pequenos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço uma dessas mós que um asno faz girar e que o lançassem ao fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Tende muito cuidado em não desprezar um destes pequenos. Declaro-vos que seus anjos no céu veem incessantemente a face do meu Pai, que estás nos céus, porquanto o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Se a vossa mão ou o vosso pé vos é objeto de escândalo, cortai-o e lançai-o longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida tendo um só pé ou uma só mão, do que ter de dois e serdes lançados no fogo eterno. Se o vosso olho vos é objeto de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. Melhor para vós será que entreis na vida, tendo um olho só, do que ter de dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Mateus 5,29.
No sentido vulgar, escândalo se diz de toda ação que, de modo ostensivo, vá de encontro à moral ou ao decoro. O escândalo não está na ação em si mesma, mas na repercussão que possa ter. A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo arruído. Muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo, porque este lhes faria sofrer o orgulho, lhes acarretaria perda de consideração da parte dos homens. Desde que as suas torpezas fiquem ignoradas, é quando basta para que se lhes conservem em repouso a consciência. São, no dizer de Jesus, sepulcros branqueados por fora, mas cheios por dentro de podridão, vasos limpos no exterior e sujos no interior. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão a miúde empregada, é muito mais geral, pelo que, em certos casos, não se lhe aprende o significado. Já não é somente o que afeta a consciência de outrem, é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas, toda a reação má de um indivíduo para outro, com ou sem repercussão. O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque, imperfeitos como são na terra, os homens se mostram propensos a praticar o mal, e porque árvores más são maus frutos dão. Deve-se, pois, entender que essas palavras, que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para estes a obrigação de praticá-lo. É necessário que o escândalo venha, porque, estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo, de castigo para uns e de prova para outros. É assim que do mal tira Deus o bem, e que os próprios homens utilizam as coisas más ou as escórias. Sendo assim, dirão, o mal é necessário e durará sempre, porquanto se desaparecesse, Deus se veria privado de um poderoso meio de corrigir os culpados. Logo, é inútil cuidar de melhorar os homens. Deixando, porém, de haver culpados, também desnecessários se tornariam quaisquer castigos. Suponhamos que a humanidade se transforme e passe a ser constituída de homens de bem. Nenhum pensará em fazer mal ao seu próximo, e todos serão ditosos por serem bons. Tal a condição dos mundos elevados, donde já o mal foi banido. Tal virá a ser a da terra, quando houver progredido bastante. No entanto, ao mesmo tempo que alguns mundos se adiantam, outros se formam povoados de espíritos primitivos, e que, além disso, servem de habitação, de exílio e de instância expiatória a espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, expulsos de mundos que se tornaram felizes. Mas ai daquele por quem venha o escândalo, quer dizer que o mal, sendo sempre o mal, aquele que a seu mau grado servir de instrumento à justiça divina, aquele cujos maus instintos forem utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer punição. Assim é, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que sofre com isso, porque esse pai talvez tenha sido também o mau filho que fez sofrer seu pai. Passa ele pela pena de talião, mas essa circunstância não pode servir de escusa ao filho que, a seu turno, terá de ser castigado em seus próprios filhos ou de outra maneira. Se vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. Figura enérgica esta, que seria absurda se tomada ao pé da letra, e que apenas significa que cada um deve destruir em si toda causa de escândalo, isso é, de mal, arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Quer dizer também que, para o homem,
mais vale ter cortado uma das mãos antes que servir essa mão de instrumento para uma ação má, ficar privado da vista antes que lhe servirem os olhos para conceber maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para quem quer que aprenda o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Muitas coisas, entretanto, não podem ser compreendidas sem a chave que, para as decifrar, o Espiritismo faculta. Nós agradecemos à Imaculada pela leitura aí desta passagem do Evangelho que tantas reflexões nos traz. E agora nós convidamos o nosso amigo Luiz para que possa fazer a prece inicial a nós. Vamos nos recolher em Deus, pensar em nosso Pai Jesus, pedir nesse momento que nos dê iluminação, nos dê força, essa iluminação para que nos abra esse sentimento de conhecimento para a palestra que nós vamos receber agora da irmã. Que Deus nos abençoe, que os espíritos superiores nos iluminem e guardem e nos proteja durante esse ciclo de palestras. Que assim seja. Pessoal, boa tarde a todos. Vamos agora para a nossa palestra. Sejam todos muito bem-vindos ao Museu Espírita de São Paulo. Hoje nós teremos mais uma edição da palestra mensal que nós temos aqui na casa. E hoje o tema é a psicologia e o espiritismo. E nossa palestrante de hoje é a Vera Lúcia Pimentel. A Vera ela é psicóloga de formação, atua aqui na área de recursos humanos, na área profissional, e trabalha aqui na casa há mais de 5 anos. Ela está conosco às quartas-feiras, no grupo que estuda o Emmanuel, na obra do Saulo, né? E agora ela vai apresentar para a gente um pouquinho dos 6 meses de pesquisa, né, sobre a psicologia, a área de interesse que ela trabalha com isso, inclusive, né? Então, vamos envolvê-la com muito carinho para a reflexão dessa tarde. Olá, boa tarde a todos. Então, vamos falar hoje do nosso tema, que é psicologia e espiritismo, pedindo ao plano superior que nos acolha, que nos dê bons pensamentos e que nos abra o coração para que aquilo que for próprio para nós, que a gente o receba da melhor forma. Eu queria fazer uma parte aqui. Quando o Oceano me fez o convite para falar sobre esse tema, foi interessante porque eu precisei me debruçar sobre o assunto. Apesar de ser psicóloga de formação, eu atuo na área de recursos humanos, ou seja, não atuo na área clínica, é onde você vai utilizar mais esses conceitos. Então, foi bem interessante voltar a olhar para esses estudiosos da minha formação, e eu diria até me reconciliar com a psicologia, né? Dar um novo olhar para isso. A proposta nossa é falar sobre aspectos psicológicos. E, quando a gente fala sobre isso, é importante a gente entender que a gente vai olhar para nós mesmos. E, quando a gente vai falar dos conceitos, a abordagem aqui não é tanto do conceito, até vamos falar sobre ego, persona, consciente, inconsciente, enfim, que são temas aí da psicologia, mas eu acredito que isso não seja o mais difícil, né? Posso até estar enganada, porque sou psicóloga, então vou achando que é fácil. Mas eu acho que são conceitos. Todo conceito, se a gente estudar, teoria a gente aprende. O mais difícil em tudo isso é eu colocar isso em prática, é eu exercitar, entender isso e colocar na minha vida. Então, a grande dificuldade que a gente vai ter aqui é nos enxergar de uma forma diferente. O convite que eu faço é, quando eu vou e vejo algum assunto, eu posso olhar e falar assim, nossa, meu vizinho devia estar aqui para ouvir isso, porque eu acho que isso serviria para ele. E não é, né? Porque se nós estamos aqui,
serve para a gente. Então, a gente tem que ter esse olhar. Trazendo uma frase de Albert Einstein. Tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele, porque o universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber. O que quer dizer isso? A gente fala, olhando para a psicologia, a gente está falando do nosso ego. Tudo aquilo que a gente percebe, tudo aquilo que está ao nosso alcance, é o nosso ego. E a gente só conhece isso. Tem muita coisa dentro de nós, enquanto espíritos, enquanto seres humanos holísticos, que a gente desconhece. E, às vezes, essa parte de nossa desconhecida vai acabar tendo um papel fundamental nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes. Então, se eu não conheço, eu não sei como agir aí da melhor forma. Antes de eu passar para a próxima fase, eu vou falar um pouco... Isso aqui, né, seria do saber. E aí a gente tem, dentro do Livro dos Espíritos, a gente traz a pergunta 919. Qual o meio prático mais eficaz que o homem tem de se melhorar nesta vida, de resistir ao arrastamento do mal? Então, Kardec recebe a resposta de que conhece-te a ti mesmo. Esta frase em si, ela traz um significado extremamente importante, e a gente vai falar sobre isso várias vezes aqui, porque a grande dificuldade nossa é nos conhecer. A gente sempre acha, não, já conheço, já sei de tudo sobre mim, e às vezes a gente tem alguns comportamentos, ou alguém que a gente conhece, tem alguns comportamentos e fala, nossa, jamais esperei que essa pessoa pudesse agir assim naquela situação, né? Porque o ser humano não se conhece. Essa parte de nós que é desconhecida, que está no inconsciente, ela vai, às vezes, se o nosso ego, se a nossa consciência não está preparada, esses comportamentos que são nossos, que estão lá escondidos, eles vêm para a consciência. Falando da psicologia, a psicologia ela não surgiu diretamente como uma ciência, ela teve um ramo aí da filosofia. Então, desde a antiguidade, filósofos, teólogos, eles vêm tratando desse assunto, eles tratam do estudo da natureza humana, né? Então, Sócrates, Aristóteles, são pessoas que, né, filósofos até a época, que eles queriam entender por que o homem se comportava dessa ou daquela forma. E a psicologia, como ciência, como profissão, ela foi separada aí desse ramo da filosofia, mas no século XIX, começo do século XX. A psicologia, como a gente vê hoje, ela foi trazida por Freud, né, no começo do século XIX, em que ele, com o estudo que ele tem com os pacientes dele, ele começou a estudar, né, esse comportamento. Então, a psicologia, nessa época, ela ainda estava muito ligada à medicina. A grande contribuição que Freud trouxe naquela época foi trazer o conceito de inconsciente, trazer o conceito de que nós não somos só aquilo que nós percebemos à nossa volta, que tem algo por trás que nós desconhecemos, que às vezes altera a nossa forma de encarar a vida, a nossa forma de nos relacionar, seja nos relacionar com o mundo externo, seja com o nosso próprio mundo interno também. Então, a psicologia espírita, né, daqui a pouco a gente entra mais no assunto, ela nos diz que é necessário uma psicologia com alma, né? Então, ter uma visão mais holística do ser humano. Não é só o consciente, não é só aquilo que eu vejo aqui ao meu redor, mas também tudo aquilo que está por trás disso, a minha alma, a forma como as minhas sombras, aquilo que está lá escondido e que eu tenho que conhecer. E, normalmente, a gente tem alguns comportamentos que acham que não é aceito pela sociedade, enfim, eu vou escondendo. Isso são as nossas sombras, que a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco. E quando eu tomo consciência, né, da minha alma, eu tomo consciência de que eu não sou só esse ego, só essa coisa presente, me vem a responsabilidade da evolução. E a psicologia espírita, a tarefa dela, então, é tornar-se uma ponte entre a ciência, que é o que traz aí a psicologia, e o pensamento espiritista. A origem da palavra, né, psicologia, né, psique, alma, e logos, estudo. Então, estudo da alma, né? Então,
nada melhor que a gente na doutrina vai estudar isso. Vamos falar de alma, né? Isso. E como é que veio essa... que eu me baseei aqui bastante, foi nas obras de Joana de Ângeles, que é a mentora do Divaldo Franco, e a partir de 1989, nas obras delas, foi percebido, né, Divaldo percebeu que tinha um conteúdo muito psicológico, né, começou a vir muito conteúdo, e isso, a partir de 89, depois vários outros livros, mais de uma dezena de livros, e eles ficaram conhecidos, então, como a série psicológica de Joana de Ângeles. Eu vou passar rapidamente, assim, quais as encarnações de Joana de Ângeles, não é o foco aqui entrar no detalhe das encarnações, Divaldo fala de alguma delas. Ela sempre foi, o que é importante nas diversas reencarnações, ela que sempre foi um exemplo de humildade, né, de benevolência, em todas as suas encarnações. Então, ela foi Joana de Cusa, que era esposa de um procurador romano, ela foi queimada viva junto com o filho no Coliseu, porque não queria negar a fé dela. E tinha um pensamento completamente diverso do marido, né, que era um procurador romano. Conta-se também que ela foi Clara de Assis, fundadora da Ordem das Clarissas, aí no ano de 1194. Depois, Joana Inês de la Cruz, que é um pseudônimo de uma poetisa mexicana, que viveu no século XVII. E a mais recente, Joana Angélica de Jesus, Sorer, depois abadesa, que viveu na Bahia. E ela teve um papel importante como mártir na independência da Bahia, né? Ela morreu, foi morta numa rebelião que lá houve. E a contribuição que Joana de Ângeles traz, né, em suas obras, ela pode ser dividida em 4 pilares: aprender a se conhecer, aprender a viver, aprender a ser e aprender a amar. Então, aprender a se conhecer, a gente já remete àquela pergunta lá do Livro dos Espíritos, 919. Né? Então, eu preciso conhece-te a ti mesmo, para que eu possa evoluir e realizar aquilo que eu vim nessa missão, né, em cada encarnação que nós temos. A Joana de Ângeles, num dos livros, O Homem Integral, ela traz que o grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento. Não apenas identificação das suas necessidades, mas principalmente sua realidade emocional, das suas aspirações legítimas e reações diante das ocorrências do cotidiano. Aí, quando ela fala sobre autodescobrimento, parece que é muito fácil, né? Então, se eu quero conhecer sobre um assunto, eu vou lá, leio, e está tudo bem, está tudo certo. Então, nós temos uma visão muito simplista dessa questão do se conhecer. A partir do momento que eu identifico algo em mim que eu não gosto, que eu quero corrigir, algumas pessoas acham que é muito fácil. Eu falo, olha, eu posso conhecer, eu vou ler muito sobre esse assunto, vou ler vários livros, e eu vou realmente conseguir mudar. E não é assim tão fácil, né? Porque o que a gente diz na psicologia é que você vai usar máscaras, que a gente chama de persona em psicologia, colocar uma máscara daquilo que você mudar. Por exemplo, se eu sou uma pessoa orgulhosa, né? E eu vejo que isso não é uma característica que é boa, né? As pessoas não gostam muito disso na vida. E aí, o que eu faço? Eu pego e leio bastante e começo a agir de forma humilde, né? Só que essa mudança que eu tive é uma mudança externa. Ela não vem de dentro para fora. Então, eu digo que eu coloquei uma máscara de humilde para esconder o sujeito orgulhoso que está atrás de mim. Então, eu vou ter todas aquelas atitudes de uma pessoa humilde, mas, no fundo, eu tenho uma característica minha lá, que é uma das questões que a gente vai falar de sombra mais à frente, que está lá guardadinha. Então, eu camuflei aquilo, porque aquilo não é bem aceito, não é adequado, e eu coloco essa máscara de humilde. Da mesma forma, se eu sou uma pessoa
orgulhosa eu já coloquei. Mas se eu tenho uma característica que não é boa para mim, eu também vou fazer o mesmo procedimento, né? Então, eu vou usar uma máscara, que é o que a gente chama na psicologia de persona. E a gente acredita que nesse passe de mágica eu consigo mudar. Mas será que, quando eu for posta à prova aquilo, eu falo, já entendi tudo sobre perdão, já li tudo, então agora eu sei perdoar. Será que, se eu for posta à prova, eu vou realmente colocar? É a mesma coisa que acontece na encarnação, né? Na reencarnação. Quando a gente vem com uma série de propósitos que a gente vai trazer aqui para colocar em prática, né? Então, a vida é uma escola, a gente vem aqui fazer essas provas. E se a gente não passar nessas provas, o que vai acontecer? Eu vou ter que voltar aqui de novo. Eu posso lidar com essa característica minha, que não é legal, mas se eu não me aprofundar nisso, eu não vou conseguir saber. E aí, como é que eu faço isso? Então, vamos entrar lá no primeiro, aprender a se conhecer. Então, será que eu estou aberto, que eu estou disposto a esse autodescobrimento e autoconhecimento? Joana fala sobre autodescobrimento, é como se a gente estivesse com um véu, com uma venda, eu tiro esse véu e eu consigo perceber tudo que está ao meu redor, né? Mas se eu não me aproximar aqui, por exemplo, a gente está essa sala tem cadeiras, tem várias pessoas sentadas, isso é o que eu estou me descobrir, então eu estou vendo tudo que está ao meu redor. Mas e o autoconhecimento, o que seria? Seria eu conhecer cada uma dessas pessoas. Aqui tem o Taiguara, eu sei um pouco da vida dele, então eu vou me aprofundar nisso, é dessa forma que eu vou conseguir o meu autoconhecimento. Não basta somente eu ler coisas e saber, eu preciso exercitar aquilo para que ocorra uma efetiva mudança. Eu preciso conhecer as minhas sombras, né? Eu preciso abrir meus baús. A gente fala que às vezes a gente tem um quarto lá na casa cheio de bagunça, o quarto da bagunça. Isso aqui eu não vou usar agora, deixa eu colocar ali. E, por vezes, a gente nem sabe mais o que tem lá dentro, né? E com as nossas emoções, com as nossas coisas, a gente faz a mesma coisa. Aquilo que eu não lido bem, eu vou guardar ali, enfim, é meu, mas deixa ali esquecido. E realmente a gente esquece. Só que a gente vai colocando tantas coisas, às vezes, nesse baú, que, às vezes, ele não aguenta. E ele escapa. E aí, quando ele escapa, ele vem com uma carga emocional muito grande, é isso que faz com que, às vezes, a gente responda às atitudes, algumas ações da nossa vida, de forma, às vezes, destemperada, né? Às vezes a gente... mas por quê? Como eu não abracei lá a minha sombra, porque a minha sombra faz parte de mim. Eu tenho uma sobrinha que ela, quando bebê, ela ia para a praia e ela tinha medo da sombra dela. Então, ela saía correndo, né, e da sombra, enfim, minha irmã correndo atrás dela e a sombra correndo atrás dela. Por quê? É exatamente essa sombra aqui, porque ela está colada na gente. Não adianta a gente achar, não, isso aqui não é meu, porque é. Então, quanto mais rápido você trouxer isso para você, trouxer isso para a sua consciência e saber lidar melhor com isso, melhor, né? Descobrir as nossas necessidades e desenvolver nossas potencialidades. Eu trouxe aqui uma pirâmide, chama Pirâmide de Maslow, é um estudioso da psicologia também. Então, ele diz que as nossas necessidades, elas vêm nessa pirâmide. Então, primeiro eu tenho as necessidades que são fisiológicas, né? Então, comida, água, abrigo, sono, isso é o que eu preciso. Se eu não tiver isso, que é o meu básico, eu não pulo para a parte de cima, né? Então, não adianta você querer falar sobre filosofia com uma pessoa ali que está com fome. Primeiro você dá comida para ela e depois você passa. E a cada patamar que você sobe nessa pirâmide, essas questões deixam de ser questões materiais, ou seja, necessidades da matéria, para serem necessidades do espírito, que a gente chega lá em realizações pessoais, que a gente vai fazer uma ponte aí. Falando um pouquinho sobre o modelo, né? Então, como é que funciona o aparelho psíquico? Então, tem um desenho aqui. Aquele desenho do lado de lá, para quem é psicólogo aqui, e vocês já devem ter visto isso, é um modelo mais voltado a Freud, e aqui do lado de cá, nesse esquema, é a teoria mais junguiana, né? Que são os dois teóricos que a gente vai trazer. O que a gente diz é assim, que a nossa parte consciente é aquela parte que está ali na superfície. Então, você vê lá a ponta do iceberg, você acha que aquilo é você, né? Então,
O ego é o centro da consciência, o ego é a pessoa que cuida, é o gerente de operações aí da minha vida. Tudo que está consciente, é ele que ele faz, às vezes, uma função de porteiro. Ele fica na porta da casa e ele decide o que entra e o que não entra. Né? Então, pensando na psique humana, se eu tenho um comportamento lá que está meio inadequado, fala, não, você volta para trás, você fica aqui no inconsciente. Ah, não, você está adequado, então você pode passar para a parte consciente. Então, o ego é o centro da consciência, é a forma como a gente lida com o nosso presente. Tem pessoas que falam assim, mas o ego é ruim. O ego é ruim quando ele é inflado, quando as pessoas acham que o mundo gira ao redor delas. Então, para essas pessoas, realmente é ruim. O ego é importante porque é através do ego que eu vou conseguir trazer coisas do inconsciente, trabalhá-las e aproximá-las mais da consciência. Aí eu tenho vários conceitos aqui. Então, ego, o consciente, que está nessa parte acima do iceberg ali, e a parte de baixo é tudo aquilo que eu desconheço. Então, olha a diferença, né, entre o que está lá visível, que é o que está no meu dia a dia, e o que está lá escondido. E aí, nessa parte escondida, o Jung vai dividir o inconsciente em duas partes. O inconsciente pessoal, que é aquilo que está mais perto, numa visão espírita, é tudo aquilo que eu tive de experiência nesta vida, a partir do momento que eu reencarnei, e aqui também estão meus complexos. Né? Então, não se assustem, porque, segundo Jung, todos somos complexados. Somos complexados, mas não precisamos ser complicados. E o que seriam esses complexos? São experiências que eu tenho, que têm uma carga emocional forte, e elas são arquivadas ali. Então, está tudo ali e está perto do consciente, ou seja, pode ser acessado. Por exemplo, se eu for perguntar para vocês, o que vocês usaram, né, que roupa que vocês usaram na semana passada? A não ser que você estiver num casamento ou foi um evento especial, dificilmente você vai lembrar. Por quê? Porque não tem necessidade da gente ficar lembrando dessas coisas. Está tudo ali, mas o seu inconsciente sabe. A área de marketing, no passado, usava muito disso, porque o inconsciente ele capta tudo. Né? Então, a área de marketing usava, no passado, as mensagens subliminares. Então, vinha lá propaganda e estava lá escrito, não que nossos olhos vissem, beba refrigerante X, coma tal produto. E você sai lá do cinema, enfim, doido para comer aquele produto. Você fala, de onde veio isso? Mas porque as áreas de marketing hoje não pode mais fazer isso, né? Mas já fizeram muito isso no passado. E aqui, falando um pouco da parte de baixo, que tem o inconsciente coletivo e o self é a essência divina. O self, Joana de Ângeles diz que é o nosso espírito maior. É aquilo que a gente veio para realizar nessa vida. A gente não veio para realizar o ego, a gente veio para realizar o self. O self, ele não é só o centro do psiquismo. Então, se o ego lá era o gerente de operações, ele que operacionaliza tudo, o self é o dono da empresa. Ele comanda tudo. Então, o self não é só o centro da consciência, mas ele é a circunferência inteira disso. A nossa missão nessa vida é fazer uma aproximação, é cada vez mais conhecendo e trazendo esse self para ele, que ele seja realizado nessa vida. O inconsciente coletivo, se no inconsciente pessoal nós temos gravadas as experiências que nós tivemos a partir do momento que nós reencarnamos, no inconsciente coletivo estão todas as nossas encarnações, todas as nossas vidas. Jung vai falar que a gente traz a herança da antiguidade aqui, numa visão espírita, são todas as encarnações que a gente teve. Isso está lá no profundo do nosso inconsciente. Obviamente que algumas vezes, através de sonhos, podem vir alguns vislumbres aí que a gente conhece, mas são vislumbres, nada muito profundo. Né? Então, entrando um pouquinho... Eu já falei, mas só para relembrar, então, o ego é a parte da nossa psique que é necessária para a gente lidar com o presente. Eu preciso do meu ego para intermediar aquilo que eu quero, que são os meus desejos, com aquilo que eu tenho, que é a realidade. Então, Freud vai falar de id, ego e superego. Né? Então, o id são os desejos. Eu quero isso, eu quero. Aí você tem o superego, que ela fala assim, não, mas isso não é adequado, isso não dá. O ego vai ficar ali no
no meio e falar assim, não, eu posso ir até aqui, então vamos agir dessa forma. Ele vai nos direcionar. Então, o ego aí é o porteiro. Mas a gente tem que ter controle sobre o ego, né? Porque o ego, ele não é o patrão, ele não é o dono da empresa, ele é um funcionário lá, o self aqui comanda a história toda. Falando, então, do self, o self é o centro da personalidade. De acordo com Jung, o self representa o objetivo do homem inteiro, a realização da sua totalidade e da sua individualidade. Então, quanto mais eu me conheço, mais eu vou resgatando essa minha essência, né? Eu vou trazer essa minha essência para a minha consciência, né? O inconsciente é um conjunto de processos que eles se desenvolvem sem intervenção da consciência. Então, por exemplo, nós estamos aqui nessa sala, aqui é como se fosse nosso ego. Essa sala ela faz parte de um complexo maior. Tem um museu, tem a biblioteca, tem uma estrutura, né, do lado, enfim. Então, mas isso eu não estou percebendo agora, eu só estou percebendo o que está aqui dentro. Então, isso aqui é o ego. Mas o fato de eu estar aqui dentro e não estar percebendo, significa que não está acontecendo nada lá fora, que não tem nada lá? Não. As coisas estão acontecendo, apesar de eu só estar vendo isso aqui, o meu presente, o meu ego. Então, Jung diz que é onde estão todos os pensamentos, memórias ou conhecimentos que foram um dia conscientes, mas sobre os quais não pensamos neles naquele momento. Então, tanto aquilo que eu trouxe de experiência desta vida, quanto das outras, está tudo a isso. Então, quando uma coisa escapa da minha consciência, não quer dizer que ela não exista. Aí, falando sobre a divisão do inconsciente que Jung traz, o coletivo e o individual. São experiências individuais que estão no pessoal dessa vida, e aí o inconsciente coletivo, né, que é alimentado pela coletividade, e na visão espírita são as nossas outras reencarnações. A Joana de Ângeles, no livro Vida, Desafios e Soluções, vai trazer que é muito difícil dissociar o inconsciente das diferentes manifestações humanas, porque ele está a ditar de forma poderosa as realizações que constituem os impulsos e atavismos essenciais. Então, tudo aquilo que está lá dentro de mim, ele pode ser acessado se eu não cuidar, né? Então, o ego, se eu tenho um ego que é desestruturado, ele não vai ordenar esse meu presente, ele vai deixar com que as coisas, com todos os meus desejos, todas as coisas que às vezes são inadequadas, elas venham aí à consciência. Aqui a gente traz a sombra, né? Não existe luz sem sombra, e nenhuma totalidade psíquica sem imperfeição. Não é da perfeição que a vida necessita para se desabrochar, mas sim da plenitude. Por quê? Eu não vou ser um ser perfeito, eu não vou ser aquela pessoa altamente boazinha que só faz coisas boas. Eu tenho o meu lado, tenho o lado luz e tenho o lado sombra. E eu tenho que abraçar essa minha sombra, literalmente, e sair dançando com ela. Ela está lá, ela precisa ser acolhida. Quanto mais eu deixo a sombra dentro de mim, quanto mais eu escondo, mais ela cresce, mais ela vai ficar densa. E aí é emoção pura. E a emoção, quando ela sai meio desencanada, né? Ela sai, você tem que direcioná-la. Joana de Ângeles vai complementar que o ego está para a sombra, assim como a luz está para as trevas. Essa é a qualidade que nos torna humanos. Por mais que queiramos negar, somos imperfeitos. E talvez seja aquilo que não aceitamos em nós mesmos, a nossa agressividade, a vergonha, a nossa culpa e a nossa dor, que descobrimos a nossa humanidade. Aí, quando a gente fala em sombra, é importante frisar que a sombra não tem só coisa ruim. Né? Na nossa sombra também está o nosso potencial criativo. Então, quando a gente tem aquelas ideias, fala, nossa, eu queria virar mesa, eu queria, sei lá, empreender, eu queria fazer alguma coisa diferente, é um lado sombra nossa, que a vida, a educação faz com que a gente vá escondendo essas coisas e vá ser aquele ser humano, não, você tem que fazer essa faculdade, você tem que trabalhar assim, tem que trabalhar assado, e às vezes aquilo que você quer, aquilo que te move, está lá escondido, está lá junto com a sua sombra. Então, é bom olhar dentro do nosso
baú, ver o que tem lá dentro, porque pode ser que a gente descubra coisas bem interessantes a nosso respeito e vai nos aproximar desse, exercitar essa plenitude que a gente foi. Né? Quando a gente fez a nossa programação lá para reencarnar, a gente coloca lá as coisas que a gente veio buscar. Né? Então, a gente tem que se aproximar disso, e a vida vai fazendo que a gente esqueça um pouco isso. Então, as sombras tem alguns atributos que a gente vai se identificar, são formas, comportamentos que eu tenho, tudo isso vai ficar na minha consciência. E tudo aquilo que eu não me identifico tanto, ou que eu acho que não são muito bem aceitos pela sociedade, eu vou jogando lá no inconsciente, eu vou jogando lá naquele quartinho da bagunça. E quando esse inconsciente escapa, né, essas minhas sombras, esses complexos, enfim, escapam para a minha consciência, eu normalmente eu falo o quê? Eu falo assim, nossa, eu estava fora de mim aquele dia. Se você faz alguma coisa que não foi legal, fala, nossa, não era eu. Não era eu. Você sempre bota a culpa no outro, isso faz com que a gente... É uma desculpa que a gente dá a vida inteira, né? Tudo, a questão é do outro. A partir do momento que eu coloco a culpa no outro, eu não me responsabilizo mais, porque está no outro, como é que eu vou mudar? Né? Não tem... Então, a gente precisa ver os conflitos como possibilidades de aprimoramento. Amar a pessoa que somos com o nosso lado positivo, bem como o lado negativo. O homem de bem, no Evangelho, não é um homem perfeito, mas é o que se esforça para tornar-se melhor. Tem até uma passagem de um mestre que estava andando lá com seus discípulos, né, e tinha uma pessoa, a gente leu isso numa das quartas-feiras, aí num dos textos, em que ele tem uma pessoa lá que está com o carro atolado e está xingando, esbravejando, enfim. E tem um outro que também está com o carro atolado e a pessoa está lá, ajoelhada, orando, né, para que os dois... Um está tentando tirar o carro, mas está esbravejando, xingando um monte, e o outro está lá orando, esperando que Deus o ajude. E aí os discípulos perguntam para o mestre, aí o mestre vai lá e ajuda, né, fala quem que está correto entre os dois. Né? E ele vai e ajuda o que está esbravejando. Ele fala, nossa, mestre, não entendi, porque outra pessoa é um homem de bem, bondoso, está lá orando, enfim. Ele falou assim, mas ele não está fazendo nada para se melhorar. Ele está esperando que caia do céu e ele não precisa fazer nada. Então, eu tenho que ter a minha responsabilidade também, porque senão não vale a pena. Né? Se eu ficar esperando, eu não estou me aprimorando. Aí eu vou lá, volto para aquela persona, para aquela máscara. Eu faço uma máscara de bonzinho aqui, alguém vai me ajudar, humilde, mas e a tua parte? Né? A parte que te cabe nisso, você não está fazendo. E para que você vai fazer toda essa melhoria, né? Toda essa busca? Jung vai falar que é um processo de individuação. E na questão espírita, é a gente realizar o nosso self. Né? Então, tornar-se si mesmo, ou a realização do si mesmo, né? Entrando na realização do self. Significa tornar-se um ser único, homogêneo. É a união da consciência com o inconsciente. Segundo Jung, é um processo que estimula o indivíduo a criar condições para que cada um desperte o melhor de si e do outro o tempo todo. Esse é um exercício que a gente tem que fazer. O autoconhecimento é o caminho para promover as necessárias quebras de padrões comportamentais que atravancam o processo de individuação. E aí a pessoa fala assim, não, Vera, eu já entendi tudo. Então, agora estou pronto, já aprendi tudo que eu tenho nessa vida. E a gente acha que é muito fácil mesmo, né? E não é, né? Tem uma palestra que eu vi esses dias, ele citou um escritor que ele falava assim, que a mudança se dá no cadinho dos séculos. Né? Então, não adianta eu achar que eu vou fazer tudo isso, eu estou no bem, estou fazendo tudo, então já vou até mudar de mundo, né? Vou sair daqui, já vou lá para os mundos ditosos. E não é assim. E também não é para se desesperar e falar assim, nossa, Vera, mas o que adianta, então, fazer todo esse esforço, melhorar, ler, vir na casa espírita, fazer os estudos e não estou melhorando nada? Tá. Né? Tá um pouquinho de cada vez. O que a gente não pode é ter pressa. E nós vivemos num mundo que as pessoas têm muita pressa, as pessoas querem tudo muito rápido. E isso acaba tendo uma relação com esse mundo globalizado que a gente tem. Então, hoje você vai lá na internet, eu quero conhecer sobre um assunto. Né, trabalho em marketing, vou lá conhecer marketing. Eu vou lá, eu vejo uma palestra e acho
perfeito, porque já está mastigado, está prontinho. É só engolir, né? Uma pílula de conhecimento a gente tem. E eu sou mais passadinha no tempo. Na minha época de escola, não tinha nada disso, de internet não. Eu tinha que ir na biblioteca, ler um bocado de livro, fazer resumo, achar a forma e escrever, né? Ou então, né, em outras famílias, na minha não tinha muito pobrezinha, não tinha não, mas tinha aquela enciclopédia Barça lá. Então, você ia lá pesquisar isso tudo. E, hoje em dia, está muito fácil. Então, você vê nossos filhos aí nas escolas, eles vão na internet, copiam e colam um texto, dão uma floreadinha ali e estão se achando o máximo do máximo, mas eles não estão absorvendo o conhecimento na sua totalidade. Eles estão só sendo superficiais nesse conhecimento. A internet, a evolução, ela é ótima, ela é excelente, mas a gente tem que direcionar para que a gente não se torne seres humanos superficiais. Então, vamos aqui ao outro pilar que a gente tem. Então, aprendi lá a me conhecer, ou pelo menos tem um norte aí do que eu devo fazer. E aí, aprender a viver é viver cada momento como único. Então, é você estar conectado. Então, você já sabe que tem uma parte lá dentro de você que você não conhece. Então, como é que eu faço para isso? Lá no final eu vou dar algumas dicas, mas como é que eu faço para me conectar com isso, para me conhecer? E depois que eu entrei em contato com esse eu profundo, só me resta realizar, né? Eu tenho que colocar em prática as coisas, não adianta eu ficar só na teoria. Em psicologia, a gente usa muito o exemplo da semente, né? Todos nós somos uma semente, nós somos uma semente divina que tem todo o potencial para realizar, tem todo o potencial para evoluir, para se transformar. A gente fala muito em transformação moral, né? Então a gente tem que partir, sair da teoria e ir para a prática também. Então a semente, ela já nasce com o potencial de ser árvore. Ela já é árvore? Não é, mas ela tem um potencial para isso. Ela não tem outro caminho que não virar uma árvore e dar os frutos. Nós também temos essa mesma potencialidade, só que a gente precisa acreditar, precisa confiar e precisa colocar em prática. Nós temos, então, a essência divina dentro de nós. Nossa missão é realizar a obra que nos foi designada. Então, aprendi a viver, me conheci, aprendi a viver, agora eu vou aprender a ser. O Haroldo, numa das suas palestras que ele fala sobre psicologia, ele até inverte. Ele fala, primeiro eu preciso me conhecer, depois eu preciso aprender a ser, para depois eu viver, né? E faz todo sentido, porque nós somos educados para ter e não para ser. Então, você fala lá para o teu filho, você tem que estudar muito, você tem que melhorar para você ser uma pessoa boa, você vai ter um bom emprego, você vai ter um bom carro, você vai ter dinheiro, enfim, né? E a gente não trata essas pessoas para serem seres humanos melhores, né? Então, aprender a ser. Então, eu tenho que ser um eu verdadeiro, condizente com a moral divina e espiritual. Tudo com que a gente se identifica na vida, ele é externo, né? A gente, nesse quadro aqui, tudo que temos nós deixamos, o que somos nós levamos. Então, quando a gente vai viajar, a gente prepara a nossa mala, né? Eu vou levar tantas roupas que eu vou usar, mas e a mala que a gente precisa para fazer essa outra viagem lá para a nossa casa? Como é que a gente retorna para casa? Será que a nossa mala, o que a gente está colocando lá dentro? Será que eu estou colocando atributos? Ou será que eu estou colocando outras coisas, né? Então, oi? Tudo aquilo que se eu pergunto, né, para a pessoa, quem é você? Né? Quem sou eu? A pessoa fala, quem sou eu? Eu sou Vera, tenho 52 anos, sou psicóloga, trabalho em RH, eu tenho uma casa ali, tenho um apartamento ali em Pirituba, eu e o banco, né? Não só eu e o banco temos uma casa ali, tenho uma filha, enfim. Mas tudo isso são atributos da matéria. Nada disso, quando eu chegar lá, do outro lado, lá você vai se despir, falar, e aí? O que você fez na sua vida? Eu tenho um carro, eu tenho uma casa. Nada disso vai fazer diferença lá em cima. Aí você vai olhar para trás e falar assim, o que eu deveria ter trazido que eu larguei lá atrás? Né? A Iris Sinotti, numa da palestra dela, ela fala o seguinte, se você tem dívida para pagar, paga, criatura. Né?
Se você pode pagar à vista, por que você vai pagar a prazo? Faz o carnê da Casas Bahia, a perder de vista, não paga, chega lá do outro lado, está com o carnê ainda. Um monte de parcela vencenda, né? E aí não dá. Tem que... o ideal seria que a gente fosse para um crédito, né? Leva um cartão pré-pago já para a próxima vida, é o que a gente pode. Então, se você tirar todos esses atributos que são da matéria, não sobra muita coisa, né? Se a gente não se cuidar. Mas o que sobra é a tua essência. É essa essência que você vai levar para o lado de lá. Então, é isso que a gente tem que cuidar. E aí, por último, a gente traz aprender a amar, né? Então, nós temos as nossas emoções que a gente não sabe muito bem o que fazer com elas, né? A gente aprendeu na nossa vida a lidar com coisas concretas, mas com as nossas emoções a gente não sabe muito lidar. A gente não sabe o que fazer com a nossa raiva, a gente joga ela para o lado, não sabe o que fazer com o nosso egoísmo, não sabe o que fazer com nada disso, a gente vai escondendo, né? A gente não sabe nem o que fazer com o nosso amor, a gente não sabe nem amar direito as pessoas. E o amor é o que está dentro de nós, ele faz parte dessa essência divina que nós temos. Então, tem aqui o auto-amor, né? Não vou chamar a Imaculada, não. O auto-amor, ele é você se aceitar da forma que você é. Fiz uma brincadeira que a minha amiga Imaculada disse que um dia vai escrever um livro sobre auto-amor. Olha que tema bacana, né? E a gente tem que se amar sem crítica. A gente tem que saber que aquela nossa sombra, aquilo que a gente acha que é sombrio, que não é tão adequado, tudo aquilo que eu tenho, por exemplo, uma agressividade. Uma agressividade, ela pode ser uma coisa ruim, mas ela pode ser uma coisa boa. Todas as emoções, elas têm o seu lado bom e o seu lado ruim. Qual que é a diferença? É você achar o equilíbrio para usar. Porque uma pessoa agressiva, eu trabalho em RH, pensando no ambiente de trabalho, é alguém que vai realizar, é alguém que não vai ter medo de enfrentar os desafios, de colocar em prática aquilo que eu tenho. Se a pessoa lá é muito boazinha, ela vai ficar com medo de entrar na sala do chefe para dar uma ideia nova. Então, eu preciso ter essa agressividade. Então, a questão não é que a gente estava falando lá dos complexos. O problema não é ter complexo. O problema é o complexo ter a gente, né? Então, sou eu que tenho que chegar no equilíbrio e canalizar melhor as minhas emoções. E aí, Jesus nos ensinou a amar da forma mais prática, da forma mais pura e verdadeira, né? Foi lá na cruz que ele pediu perdão para quem estava lá assassinando ele. Então, quer exemplo maior do que esse que a gente tem? É o maior exemplo que a gente pode ter. E a pergunta que a gente faz, a Josi às vezes usa essa pergunta, essa frase nas palestras, se Jesus estivesse no meu lugar, em determinadas situações, o que ele faria? Né? Então, colocar lá, falei assim, será que... Claro que a gente não vai chegar a essa perfeição toda, não é isso, né? Mas a gente pode ter isso como espelho. Isso é um bom exercício aí para a nossa melhoria. E aí a gente volta, né? Aquela primeira pergunta lá do Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. Essa vai ser a resposta para a maioria das coisas. Vera, eu tenho um problema, eu sou tão agressivo, né, nas situações, eu queria melhorar isso. Qual que é a resposta que ele vai ter? Conhece-te a ti mesmo. Não tem outra. Não tem não tem outra forma da gente melhorar. Porque quanto mais eu me conheço, melhor eu lido com as situações no meu dia a dia. Aí tem uma palestra também que eu assisti um tempo atrás, da Stella Onishi, o nome dela. E ela é uma palestra que falava sobre quem sou eu, né? E aí eu trouxe isso porque eu achei interessante, os exemplos que ela colocou. Da gente pensar, eu gosto muito de filme, né? Sou apaixonada por filme, por séries e tudo mais. E aí, cada filme, quando você vai assistir, você vai lá e vê a sinopse. Vai ler se vai ser interessante, enfim, vai ver se é um drama, se é uma comédia e tudo mais. E na vida nós também temos esse resumo. Nossa vida também pode ser resumida assim. Então, assim, que tipo de filme você seria? Né? Se alguém fosse ler lá um filme sobre a sua vida, seria sobre o quê? Seria um drama?
Né? Aquela, meu Deus, você encontra com a pessoa na vida, você fala assim, e aí, tudo bem? Né? Aquela pergunta de praxe, tá muito ruim, porque eu fiquei doente semana passada, porque o meu cachorro me mordeu, porque eu perdi emprego, enfim. Tem aquela pessoa que é um filme de terror, né? Ela passa por você, você já até atravessa a rua, porque vai vir uma carga de energia e tudo mais. Dentro do Jung tem um outro conceito, que eu acabei não me aprofundando muito, mas eu recebi hoje de manhã de uma amiga psicóloga, enfim, que fala sobre sincronicidade, que a gente atrai muito das coisas para a gente. Então, se eu estou no momento luz, eu vou atrair luz. Se eu estou no momento sombra, eu vou atrair sombra, né? Porque vai se aproximar de você. Então, e tem um aprendizado nisso, né? Às vezes nós passamos por diversas situações na nossa vida e elas se repetem. Toda vez, mas de novo, eu encontrei um relacionamento que eu estou com essa pessoa, uma pessoa assim, assado. Por que você está acontecendo isso com você? Porque você não aprendeu da primeira vez, né? Tem alguma coisa que você tem que aprender com aquilo. A partir do momento que você aprendeu, ele vai deixar de existir. E aí ela comenta, né, nessa palestra sobre esses filmes. Então, assim, que tipo de filme eu quero efetivamente passar para as pessoas? E o que eu vim buscar aqui nessa vida, né? Falando um pouco das nossas emoções, da forma como a gente age. Eu trouxe aqui um desenhozinho. Aquilo ali, eu não sei se dá para ver, mas é um vulcão. Então, um vulcão, quando você vê que ele está em atividade, você olha para aquilo que está acontecendo lá em cima, né? Tá saindo fogos, enfim. Mas, antes de acontecer lá em cima, aconteceu lá dentro, né? Aconteceu alguma coisa, a larva subiu, né? Ferveu, como se fosse uma chaleira de água. Se deixar lá, põe o leite para ferver. Ele vai esquentar, 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 e explode. Nós somos iguais, nós somos vulcões. Então, se eu não tratar daquilo que está aqui dentro, ele vai escapar por algum lugar. Pode escapar por uma doença, se eu não me cuidar corretamente. E aqui eu tenho essas carinhas que são... por exemplo, eu posso ter uma pessoa que está triste, eu posso ter uma pessoa que está raivosa, uma pessoa que está pensativa. E essa pessoa, às vezes eu estou com raiva, né? Eu, pelo menos, sou assim. Se acontece alguma coisa e me provoca raiva, meu rosto fica vermelho, né? Completamente vermelho. E aí fala, nossa, mas você está vermelha. Mas assim, foi a cabeça que esquentou? Não foi, foi aqui, lá dentro. E o que mexeu? Alguém mexeu na nossa ferida. Então, nós temos lá dentro, nós temos que tratar e entender como é que eu me conheço. Alguém mexeu na minha ferida, eu tenho que entender por que mexeu. Por exemplo, alguém me disse alguma coisa e me incomodou. Aí eu fiquei com aquilo, falei, não gostei daquilo que a pessoa me disse, né? Mas também não vou convidar mais ela para nada. Almoçava com ela, não vou nem convidar para a próxima festa, porque me falou meio atravessado, enfim. E, normalmente, quando a pessoa faz isso, é porque ela mexeu numa atitude que ela teve, projetou em mim um defeito. Ela mexeu na minha ferida, é alguma coisa minha. O que ela está fazendo é alguma coisa que incomoda em mim, mas está lá escondido. Lembra daquele baú? Está lá dentro. Então, eu tenho que entender o que é que está por trás disso. Ela até citou um exemplo de uma amiga que o marido ia toda sexta-feira lá jogar futebol. E ela disse, eu fico comendo as paredes quando ele vai para lá. Mas comendo a parede, por que ele fica? Não sei, porque ele fica lá. Enfim, mas por quê? Não sei, porque ele foi jogar futebol. Mas por quê? Porque eu acho que ele não vai para o futebol nada, acho que ele vai passar em algum outro lugar. E aí, na verdade, o que ela tem, né? É o ciúme que está lá, né? Ou então uma mãe que alguém vem e fala alguma coisa do filho, né? Fala assim, não, mas olha, esse não está bem arrumado, não. Fala, imagina, como assim? Né? Vira uma leoa dentro de nós. Mas por quê? Não, eu arrumo meu filho bonitinho, como assim que você está fazendo isso? Você está dizendo isso? Na verdade, o que tem lá por trás disso é que eu não quero ser uma mamãe, eu não quero ter essa imagem de mamãe. Então, isso mexe numa característica que é minha, não tem nada a ver com a criança, né? Às vezes, alguns avós que cuidam dos filhos e dão tudo para o neto,
tudo. E aí a nora vai lá e fica brava, você vai estar estragando meu filho, e tudo mais. E aí o que tem dentro dessa avó? Às vezes tem uma culpa. Uma culpa por quê? Porque ela queria ter dado para aquele filho tudo aquilo que ela está dando para o neto. Então, ela acha que ela deve alguma coisa. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que chamar o filho, grandalhão, marmanjão, senta aqui. Estou devendo alguma coisa para você? Estou te devendo? Não, mãe, não está devendo nada. Então, tá bom, porque eu estou entrando no vermelho todo mês para dar presente para o neto, acabo com essa culpa agora. Então, a gente tem que tentar entender o que é que está por trás das nossas emoções. E aí, Allan Kardec vai trazer para a gente estudar a nós mesmos. Então, estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade, e sem humildade é impossível ser feliz. Quando a gente se conhece, vai lá no íntimo, na nossa essência, a gente descobre que a gente é pequeno, que a gente não é esse ego todo que a gente está aqui, a gente é muito pequeno frente à espiritualidade, frente a toda a eternidade. E nós temos muito que aprender. E cada existência que a gente tem, a gente vai aprender um cadinho só, mas já é uma evolução. E a gente tem que comemorar cada uma dessas mudanças. E aí, quando a gente traz humildade, então eu falei lá da evolução dos mundos, que a gente acha no mundo ditosos, aí eu trouxe aqui o desenho. A Silvia fez uma palestra a respeito disso no começo do ano. Então, são os diversos mundos. Então, a gente já teve uma evolução, porque a gente já passou do mundo primitivo. A gente não faz mais aquelas coisas que fala, nossa, onde já se viu, coisas tão ruins. Mas a gente está num mundo de provas e expiações. Então, esse mundo é onde ainda o mal prevalece. O mal ainda sobrepõe, ainda ele é o que comanda aqui. E por isso que nós estamos aqui, porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Nós podemos subir. Então, quando eu falo que que é a humildade que vai nos fazer crescer, porque a gente acha, às vezes, que eu já estou lá, já estou em espírito puro, não preciso mais nem reencarnar, Quero que as coisas façam tão rápido, mas eu sou uma pessoa tão boa, tenho certeza que eu já não vou reencarnar mais, Mas a gente está aqui. Se você já fosse isso, você nem estaria aqui. Estaria num mundo de regeneração, que o bem sobrepõe o mal, que ainda o mal tem alguma atividade, Obrigada. E aí você vai lá para os mundos felizes. Os mundos felizes é onde o bem sobrepõe o mal, E aí, por último, você vai lá nos mundos celestes. Aí sim, são os espíritos puros, é onde exclusivamente reina o bem. Nos mundos ditosos, lá, o bem sobrepuja o mal. É isso que a gente... Então, este é o caminho da nossa evolução. Então, a gente está aqui embaixo. Então, a gente tem que ser humilde para entender que a gente é muito pequenininho. Tem que deixar... Traz o ego lá, fala, vem aqui, deixa eu te botar no seu lugar, ele é importante, mas tem que entrar mais em contato com o nosso self. E aí, para finalizar, eu trouxe um poema da Clarice Lispector, que fala, se eu fosse eu. Então, se eu fosse eu. Quando eu não sei onde guardei um papel importante e a procura revela-se inútil, pergunte-me, se eu fosse eu e tivesse um papel importante para guardar, que lugar escolheria? Às vezes dá certo, mas muitas vezes fico tão pressionada pela frase se eu fosse eu, que a procura do papel se torna secundária e começo a pensar, diria melhor, sentir. E não me sinto bem. Experimente. Se você fosse você, como seria e o que faria? Logo de início, se sente um constrangimento. A mentira em que nos acomodamos acabou de ser movida do lugar onde se acomodara. No entanto, já li biografias de pessoas que, de repente, passavam a ser elas mesmas e mudavam inteiramente de vida. Acho que, se eu fosse eu, os amigos não me cumprimentariam na rua, porque até minha fisionomia teria mudado. Como? Não sei. Metade das coisas que eu faria se eu fosse eu, não posso contar.
Acho, por exemplo, que por um certo motivo eu terminaria presa na cadeia. E se eu fosse eu, daria tudo que é meu e confiaria o futuro ao futuro. Se eu fosse eu, parece representar o nosso maior perigo de viver. Parece a entrada nova no desconhecido. No entanto, tenho a intuição de que, passadas as primeiras chamadas loucuras da festa que seria, teríamos, enfim, a experiência do mundo. Bem sei, experimentaríamos, enfim, em pleno a dor do mundo, e a nossa dor, aquela que aprendemos a não sentir. Mas também seríamos, por vezes, tomados de um êxtase de alegria pura e legítima, que mal posso adivinhar. Não, acho que já estou, de algum modo, adivinhando, porque me senti sorrindo e também senti uma espécie de pudor que se tem do que é grande demais. Clarice Lispector. Né? Então, é para a gente fazer esse mergulho para dentro de nós. E a reflexão, para a gente levar aí quem sou eu. Fazer esse estudo. É isso que eu tinha por hoje. Muito obrigada. Nós queríamos avisar para vocês que desde ontem nós já estamos com todas as palestras gravadas aqui nos últimos 11 meses, são 12 palestras, incluindo a homenagem, palestra ao professor, engenheiro Hernani Guimarães Andrade e à professora Suzuko Hashizumi. Então, são 12 palestras que estão nesse site daqui do museu, museuespírita.org. Vou fazer uma pequena demonstração para vocês. Clicando aqui, a gente tem acesso a todas as palestras, inclusive as próximas, né? Que é o início, com a programação, e a próxima palestra aqui nós temos no dia 13 de outubro, às 17 horas, com o doutor Marco Antônio Pereira Santos. Doutor Marco Antônio é um pediatra, é um médico também que trabalha com homeopatia. Ele é do Grupo Espírita Batuíra. Eu conheci o doutor Marco Antônio há 30 anos, quando começamos a frequentar os centros espíritas aqui em São Paulo. E Allan Kardec e Charles Darwin, quer dizer, ele consegue mostrar que existe aí uma sintonia, né? Uma amiga nossa, lá de Campinas, da Unicamp também, tem até um livro sobre esse assunto, um diálogo possível, Kardec e Charles Darwin, um diálogo possível. Aqui você pode navegar normalmente, clicando aqui, ou aqui nas palestras de 2018, ou aqui nessa câmera. Aí você tem acesso às palestras. Está aqui a última, da doutora Irvene, A Vida no Mundo Espiritual. Estão todas aqui. Essa palestra aqui que nós fizemos aqui, num dia chuvoso, frio, dia de jogo da Copa do Mundo, né? Sobre a musa parnasiana e o CVV, aqui a homenagem. Enfim, então todas as palestras aqui, na íntegra, ainda com som, aqui Humberto de Campos. A primeira dela, não sei se vocês lembram, foi com o Orlando, depois com o Saulo César. Só para vocês terem uma ideia, vamos exibir essa daqui. Olha que beleza que é a internet hoje, né? Boa tarde. Então, aqui cabe 50 pessoas, mas na internet já tem palestra aí.
2.000 pessoas assistiram. É uma beleza, né? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Logicamente, quem quiser tomar um passe, é só começar a formar fila, agradecer a presença de todos. E dia 13, às 17 horas, a palestra com o Dr. Marco Antônio, tá bom? Eu queria convidar a Josi para vir fazer a prece final. Pode ser, Josi? Então vamos agradecer a Jesus, nosso irmão e mestre querido, a oportunidade bendita de estarmos aqui reunidos nesta tarde de sábado, para enriquecermos os nossos conhecimentos. Agradecemos a Vera pela sua palestra belíssima, muito boa, que Jesus a envolva e a fortaleça, que ela volte aqui para dar mais contribuição. Agradecemos a presença de todos e que todos nós possamos retornar aos nossos lares, levando conosco a paz, o ensinamento, a energia que nós recebemos neste ambiente, nesta tarde. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Pai. Perdoe as nossas dívidas à medida em que perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixes cairmos em faltas e livra-nos de todos os males. Que assim seja.